e o Senhor vai falar de uma forma sobrenatural a paz do Senhor a todos que estão aqui. E eu creio que Deus tem algo para mim e para você. E o tema é sobre identidade. E antes de eu falar sobre identidade, eu queria falar sobre amizades. Amizades que agregam, amizades que nos impulsionam. E lá em Segundas Reis, capítulo de número 5, vai falar de Naamã, um comandante do exército da Síria. Era um homem respeitado e estimado pelo seu país, porque por meio dele, Deus tinha dado várias vitórias aos sírios. E este homem que estava à frente de um exército muito poderoso, ele carregava dores, ele carregava marcas que muitos não sabiam que ele carregava. Porque tem dores e tem marcas que nós carregamos e quem está próximo de nós não sabe que nós carregamos essas dores. E uma menina que é levada como escrava vai ser serva da mulher de Naamã. E ela vendo toda aquela situação e o que ele tinha sobre o seu corpo, ela fala sobre um profeta. E ali imediatamente Naamã vai falar com o rei, que manda uma carta para o rei de Israel, para que ele fosse recebido por esse profeta. Chegando lá, quando ele chega até o profeta não recebe ele, que é o profeta Eliseu. Porque na cabeça de Naamã, ele iria ser recebido, o profeta iria orar por ele. E ali ele seria curado, porque ele criou uma expectativa e ele formulou na cabeça dele algo que era para acontecer. E quando não acontece da forma que ele planejou, da forma que ele queria, você vê que ele fica revoltado. Ele fica com uma revolta dentro dele. E ali o profeta só manda um recado falando que era para ele se banhar no Rio Jordão. E ele começa a questionar, porque tinha outros rios melhores, mas ele manda lá para o Jordão. E aqueles empregados, vendo toda aquela situação, encoraja ele a fazer o que o profeta está mandando. E quem está perto de nós está nos encorajando? Quem está perto de nós está nos impulsionando? Quem está perto de nós? Essa pessoa está contribuindo para o nosso crescimento, para a nossa evolução com o Senhor? Porque se ele não tivesse pessoas que contribuíssem, independente do status, ele não teria recebido aquela cura. Então é muito importante para nós termos pessoas que nos impulsionam para frente, ter pessoas que nos colocam para frente, em vez de nos puxar, né, para baixo. E você vê que ele é impulsionado pelos próprios empregados. E eles falam, se o profeta tivesse pedido algo difícil, o Senhor não faria? E porque é uma coisa que é tão fácil, o Senhor está fazendo tanta questão de
não descer até o Jordão. Porque realmente o caminho da descida é muito difícil. Quem está no nível muito alto, que era o patamar a qual ele estava, para descer, é complicado. Tem gente que chega em um determinado nível e muitas das vezes não quer mais orar, não quer mais jejuar. Porque chegou naquele nível, acha que não precisa mais. Só que para ele obter a cura, era necessário ele descer ao Jordão. Ele se banhar 7 vezes. Porque era através daquele processo que ele iria receber a cura. Você vê que a Bíblia deixa bem clara que ele tinha um nome. Ele tinha uma identidade. A Bíblia deixa bem clara quem ele é. Aleluia. Só que o que eu acho mais interessante, que aquela menina que foi usada, a Bíblia não fala o nome dela. A Bíblia não revela a identidade dela. Mas ela foi uma peça fundamental dentro da história de Naamã, para que ele viesse receber a cura daquele problema, daquela lepra que ele sofria há tanto tempo. Porque aquela menina tinha visto o que muitos soldados não via: a fragilidade, as marcas, a dor que ele carregava. Não é todo mundo que Deus vai mostrar as tuas dores. Não é todo mundo que Deus vai mostrar as tuas fragilidades. Sabe por quê? Porque tem pessoas que Deus mostra as nossas dores e as nossas fragilidades, porque aquela pessoa derrama azeite, aquela pessoa derrama bálsamo. E se a pessoa não tem bálsamo para derramar, não tem azeite para derramar, Deus não vai mostrar. Então o Senhor faz com que ela veja, porque ela tinha um endereço de alguém que era direcionado por Deus para direcioná-lo e para, através do direcionamento que ele recebesse, ali ele fosse sarado. Eu quero dizer para você que, embora o nome dela não foi revelado, a história dele só ficou conhecida por conta do posicionamento dela. Tem história que vai ser conhecida por causa do teu posicionamento. Tem história que vai ser conhecida por causa, aleluia, de você. Um nome, um título, mas o Senhor resolve usar uma improvável, que a Bíblia não diz o nome dela, uma identidade oculta, mas de uma história tremenda. Porque aquela menina, ela carregava dentro dela princípios. E o princípio, ele falava mais alto do que a razão e do que o orgulho. Pensa comigo, tu é tirada da tua família à força. Tu é levada como escrava. Quem te tirou da tua família foi o exército da Síria. Agora tu tem que trabalhar para eles. E tu sabe de alguém que pode resolver o problema daquele que estava à frente, aleluia, do exército que te tirou da tua família. Aquela menina era uma menina sarada. E ele era um homem doente. Mas o Senhor iria usar a menina sarada para curar o doente. Porque pessoa sarada cura doente. Pessoas curadas cura. Aquela menina carregou um princípio muito grande do perdão. Ela não olhou para ele com um olhar de vingança.
Ela não olhou para ele, não, eu sei, mas eu vou ocultar. Eu não vou dizer. Não. Ela falou para a senhora dela, eu conheço alguém. Aleluia. Eu conheço um profeta. E se o meu Senhor for lá, certamente ele curará. A mágoa não tomou conta do coração dela, o rancor não tomou conta do coração dela. Ela não teve o desejo de vingança. Na primeira oportunidade que ela teve de ajudar, ela ajudou. Porque a gente só dá aquilo que a gente carrega. E dentro dela, ela carregava amor. Dentro dela, ela carregava princípios. Dentro dela, ela carregava Deus. E ela falou, não ocultou. Aleluia. Ela disse, eu conheço, faça isso, vá lá, que vai dar certo. Eu quero lhe dizer algo da parte de Deus. Faça, Senhor, olhar a quem? Ah, mas fez isso, não importa. Se você tiver a oportunidade de ajudar, ajude. Sabe por quê? Porque a recompensa vem do Senhor. A recompensa vem do Senhor. Aleluia. O Senhor nos conhece. A história de um homem cujo nome é grande fica conhecido por conta de uma atitude de uma menina que o nome nem é revelado. Talvez tu fez muita coisa e o teu nome não foi revelado. Mas o ato que tu fez ficará conhecido. O nome dela não foi revelado, mas a história daquela menina ficou registrada. Você entende que tudo que você está fazendo está tendo um registro? Deus está registrando as tuas ações. Deus está registrando o que você está fazendo. Então não se preocupe, porque na hora certa o Senhor vai fazer na tua vida. E eu vejo que o Senhor começa a direcionar Naamã de uma forma sobrenatural, porque o Senhor coloca pessoas específicas no caminho dele. Eu vejo pessoas específicas no caminho deste homem. Aleluia. A menina que é levada como escravo. O Senhor já estava alinhando tudo. Às vezes a gente nem sabe. Aleluia. O que o Senhor está fazendo. E o Senhor já está alinhando as coisas para um grande propósito lá na frente. Primeiro veio a menina. Eu sempre costumo dizer que Deus coloca pessoas específicas em lugares estratégicos. Eu sempre gosto de dizer isso. E aqui o Senhor estava colocando alguém específico. E o Senhor não coloca só uma pessoa específica no caminho dele. O Senhor coloca também aqueles empregados. Porque quando o profeta manda ele se banhar, que ele fica enraivado. Se tivesse pessoas erradas. Por isso que nós temos que saber quem nós temos colocado do nosso lado. Se tivesse pessoas erradas, ele tinha perdido a bênção. Se tivesse pessoas que não tivessem visão, ele não teria chegado no seu propósito. Sabe por quê? Porque quando ele começasse a dizer, por acaso não tem rio melhor? Se tivesse pessoas ali que não fosse específica, pelo título que ele tinha e pela posição que ele ocupava, se fosse um bajulador, iria dizer verdade. O Senhor tem toda a razão. Quem o profeta pensa que é para mandar o Senhor ir para o Jordão? Mas não. Aleluia. Tinha pessoas específicas do lado dele que não se incomodou com o título, com a posição que ele ocupava. E simplesmente olhou para ele e disse, mas se caso o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil para o Senhor não iria fazer? Um saculejo.
Foi uma corda. Era como se eles estivessem dizendo assim: ei, ele só está pedindo para tu descer. Ele só está pedindo para tu fazer isso. Nós precisamos de pessoas que em momentos decisivos da nossa vida nos saculejem e digam: para, não é assim. É dessa forma. Porque se você colocar pessoas erradas, em vez de elas te ajudarem, elas vão te bloquear e vão te tirar do propósito que Deus tem para você. Quem está caminhando com você? Quais são as pessoas que estão do teu lado? Elas têm agregado, contribuído? Ou elas têm te puxado para trás? Aleluia. Porque aqui você vê que esses empregados, a menina, eram pessoas que estavam contribuindo para a mudança, para a cura, para a quebra de ego. Aleluia. Porque antes de tudo, antes dele ser curado, o ego dele foi quebrado. O orgulho dele, aleluia, foi tirado. Porque primeiro Deus trata dentro para depois tratar fora. Arabaxere calabahas. Primeiro o Senhor trata dentro para depois tratar fora. Poderia o Senhor ter curado Naamã no primeiro mergulho? Poderia. Só que foram 7. Aleluia. A insistência gera milagre. A insistência gera milagre. Tem gente que tentou uma vez, não deu certo, desistiu. Tem gente que tentou 2 vezes, não deu certo, desistiu. O Deus que faria no 7 mergulho era o mesmo que faria no primeiro. Só que a persistência dele gerou o milagre dele. Gerou a cura dele. Não deu certo da primeira, tenta a segunda. Não deu certo da segunda, tenta a terceira até dar certo. Só não desista, só não para. Oh, yadada, sobra, darabaha. E na 7ª vez, assim como o profeta entregou para ele no 7º mergulho, ele saiu curado. E agora ele confessa. Aleluia, 2 Reis 5. Aleluia, 15 diz: depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Ele reconhece agora que não há outro Deus. E que o Deus de Israel era o único. Porque ele vivenciou um grande milagre na sua vida, na sua história. E o Senhor lhe trouxe aqui hoje para dizer: você vai vivenciar um grande milagre na tua vida e na tua história através da obediência. Houve uma reluta muito grande dele, mas ele cedeu. Tem pessoas aqui que estão relutando dentro delas. E o Senhor manda dizer para você: a obediência gera milagres. E tem milagres que serão gerados na obediência. Se você quer viver milagre, você tem que obedecer. Tinha título, tinha nome, tinha identidade.
Mas não adianta ter tudo isso se não obedecer. O Senhor está dizendo para você que é necessário haver obediência. Para que o milagre seja gerado, seja vivido. E tem gente que está aqui que vai viver este milagre através da obediência. A nossa identidade, aleluia, tem que estar forjada no Senhor. Veja só o cenário. O nome da menina não é revelado, mas a identidade dela era forjada em Cristo. Era forjada no Senhor. Era forjada em Deus. A identidade dela carregava princípios. Porque ela continuou sendo, independente da situação, quem Deus queria que ela fosse. Ela não mudou por conta do ambiente, ela não mudou por conta que ela foi tirada do seio da sua família. Ela continuou sendo, guardando os princípios, porque tinha uma identidade forjada, tinha uma identidade trabalhada, e essa identidade estava trabalhada, estava forjada no Senhor. Tem gente que perde identidade, aleluia, por conta da situação, por conta do momento. Noemi quer mudar de nome por conta da crise que ela estava vivendo interna para Mara. Quantas pessoas querem, aleluia, mudar por conta da crise, por conta da situação. Você tem que ser quem Deus lhe chamou para ser. A sua identidade não pode estar no ambiente, nem na situação. A sua identidade tem que estar forjada em Deus. A sua identidade tem que estar forjada no Senhor. Quantas pessoas mudam conforme o ambiente, muda conforme o tempo, muda conforme as amizades. E quando a identidade está em Cristo, independente de ambiente, de situações, você continua sendo o mesmo. Os anos se passaram e a Bíblia diz que Daniel continua o mesmo. Babilônia não mudou, porque não é ambiente que muda. Aleluia. Quando nós decidimos que a nossa identidade está em Cristo, está forjada nele, no Senhor, tempo não muda, ambiente não muda, porque tudo passa, mas a identidade que nós carregamos, ela permanece, porque nós sabemos quem nós somos em Deus. Quem é você em Deus? Quem é você em Deus? Aleluia. Se sua identidade estiver no Senhor, aleluia, pode vir tempo de crise, pode vir situações, aleluia, você continua, aleluia, sendo quem Deus lhe chamou. Porque o tempo não muda, circunstância não muda, ambiente não muda. Agora, quando a identidade não está em Cristo, qualquer vento, aleluia, lhe confunde, qualquer vento lhe derruba, aleluia, qualquer vento, aleluia, lhe coloca no chão. Mas quando a identidade está no Senhor,
ela permanece. Aleluia, e você permanece confiando, independente da situação que você está vivendo.